Muito bem, voltamos a falar direto da página do jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo. Mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Estamos no livro 2º, capítulo 7º, Retorno à Vida Corporal. Item, Idiotismo, Loucura. Questões 373, 373A e 374. Vamos lá? Se você puder compartilhar esse vídeo, vai ajudar bastante a gente. Não tem fins lucrativos, então o auxílio é para a doutrina espírita, para que ela então possa chegar, para que essas informações possam chegar a mais pessoas. Compartilhando, clicando no curtir ou joinha e fazendo comentário, você ajuda com que essas plataformas, o YouTube e o Facebook, eles divulguem mais o vídeo e de repente possa chegar nas mãos de alguém, que essas informações vão ser muito importantes, Você vai contribuir para isso, é bacana. 373. Qual pode ser o mérito da existência para seres que, como os idiotas e os cretinos, não podendo fazer o bem nem o mal, encontram-se impossibilitados de progredir? Eu leio de novo. Qual pode ser o mérito da existência para seres como os idiotas e os cretinos, não podendo fazer o bem nem o mal, encontram-se impossibilitados de progredir? Resposta. Lembrando que no vídeo anterior a gente fala sobre definições de cretinos e idiotas, tá? É uma expiação imposta pelo abuso que tenham feito de certas faculdades. É um tempo de suspensão. 373A. Assim, um corpo de idiota pode trazer em si um espírito que tivesse animado um homem de gênio numa existência precedente? Sim. Às vezes a genialidade torna-se um flagelo quando se abusa dela. Eu expliquei no vídeo anterior sobre essa situação de você se proteger. Até dei um exemplo no vídeo de ontem sobre que o Chico Xavier contava de um sujeito que nasceu sem os 2 braços e num determinado momento da vida apareceu câncer numa perna, teve que amputar e depois apareceu câncer na outra perna. Vale a pena você dar uma olhada no vídeo anterior para entender basicamente esse vídeo aqui, tá? E aqui agora, no final do vídeo, eu falava sobre essa necessidade de às vezes você precisar ser contido, você pedir ajuda para o plano espiritual e falar, olha, preciso de uma suspensão aqui, de um tempo para mim, para eu não fazer bobagem com a minha inteligência. Essa é uma opção. Claro que a outra opção, a outra possibilidade é suicídio, Então, que aí lesiona o perispírito e aí causa idiotia e o cretinismo, ou as demais deficiências mentais. Mas também, como foi muito bem explicado aqui, é uma forma de suspender o processo de erro por uma inteligência muito avantajada. Tá? Tem uma explicaçãozinha aqui de Kardec. A superioridade moral não está sempre na mesma proporção da superioridade intelectual, e os maiores gênios podem ter muito a expiar. Disso resulta muitas vezes uma existência inferior àquela que eles já realizaram e uma causa de sofrimentos. Os entraves que o espírito experimenta em suas manifestações são como correntes reprimindo os movimentos de um homem forte. Pode-se dizer que o cretino e o idiota são estropiados do cérebro, assim como o manco o é das pernas e o cego dos olhos. O fato é que é uma forma de conter, como corrente, uma algema, conter a ação do espírito. Eu falei também em alguns vídeos anteriores que nós temos 2 asas para desenvolver, do conhecimento intelectual e da moral. Via de regra, comumente nós não conseguimos desenvolver as 2 ao mesmo tempo. Nós desenvolvemos mais essa da inteligência e depois a gente vai desenvolvendo aos pouquinhos essa da moral. Então isso é uma coisa que acontece na regra geral, é assim que acontece. A gente desenvolve a inteligência primeiro, aprende muito com isso, entende o funcionamento das coisas, como que se deve agir, e aí começa a fazer o certo a partir daí. Via de regra, é assim que acontece. 374. O idiota no estado de espírito tem consciência do seu estado mental? Resposta: sim, com muita frequência. Ele compreende que as correntes que obstruem o seu voo são uma prova e uma expiação, ou uma provação. Tá? A Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, que escreveu o livro Violetas na Janela, ela tem um livro também fabuloso chamado Deficiente Mental Porque Fui Um. Esse é o nome do livro.
Deficiente Mental, Porque Fui Um. A autora Vera Lúcia Manisec de Carvalho. Um livro fenomenal. São muitas histórias de deficientes mentais quando desencarnam. E aí eles contam o porquê de chegarem àquela situação, do porquê terem escolhido uma vida daquela forma, ou porque lhes foi imposta aquela situação. E tanto numa quanto na outra situação, imposto ou escolhido, eles agradecem muito aquilo que lhes aconteceu durante as encarnações. Então isso é muito importante, é um livro que vale a pena ler também, da Vera Lúcia Manisec de Carvalho, autora do Violetas na Janela. O livro é Deficiente Mental, Porque Fui Um. No vídeo de ontem, eu dizia sobre a situação do suicídio como lesão no perispírito. Veja bem, toda vez que eu vou encarnar, quando há a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, tanto o óvulo quanto o espermatozoide são escolhidos pelo plano espiritual, ou por mim, se eu já tiver condições, naquele grupo de espermatozoides principalmente, que tenham as características necessárias para o meu corpo se formar para aquilo que eu preciso nessa encarnação. Desde longevidade, condicionamento físico, forma física, deficiências ou ausência delas. O fato é que nós temos essa programação no nosso perispírito. E isso acontece sempre que eu vou reencarnar. Se há uma necessidade perispirítica de que eu tenha uma certa deficiência, o meu perispírito vai acusar essa deficiência. Então, no caso do suicídio, por exemplo, o suicídio ele vai marcar o perispírito, né? Vai acontecer de marcar o perispírito, não tem como. Aí, numa próxima encarnação, se eu já estiver apto a colher aquilo que eu plantei com o suicídio, não é feito nada, meu perispírito tem aquele problema, o espermatozoide fecunda o óvulo, as células tronco não conseguem criar direito a parte do cérebro que está lesionada por onde teria passado o projétil no corpo físico, certo? Tá. Se na encarnação imediatamente seguinte eu vou continuar com o meu planejamento encarnatório, vou esquecer um pouco, deixar de lado um pouco essa história do suicídio para daqui 2, 3 encarnações eu voltar a esse tema e conseguir vencer, então é colocado uma espécie, eu uso esse termo, tá? É o Fábio que usa esse termo, uma espécie de prótese naquela região no perispírito para que o corpo seja então formado perfeitamente e eu tenha uma vida normal, esquecendo, entre aspas, um pouco aquilo que aconteceu na vida anterior à qual eu me suicidei. Entenderam? E aí tem muita coisa que pode acontecer, a gente pode explicar num outro vídeo, tem muita coisa que pode acontecer nesse sentido. O fato é que o meu perispírito vai levar para o meu corpo a forma que eu preciso. Se por um acaso eu usei a minha inteligência, tenho muito medo, usei para o mal, usei de uma maneira torpe, de uma maneira ruim, e eu não quero de jeito nenhum que essa minha inteligência ela me leve de novo a cometer os equívocos que eu cometi, porque o defeito é meu espírito, não é do corpo, então são colocadas barreiras, entraves no meu perispírito, e aí quando as células tronco começarem a copiar o meu perispírito para dar forma ao meu corpo, encontrará esses entraves, essas barreiras, e aí eu vou ter o problema da deficiência mental, que vai restringir, que vai impedir que a minha inteligência completa se manifeste. No livro que eu citei agora há pouco, da Vera Lúcia Manisec de Carvalho, Deficiente Mental Porque Fui Um, nós vamos encontrar claramente essa situação. Há espíritos que contam suas experiências que foram dessa natureza. Eu precisava dar um tempo de cometer equívocos com a minha inteligência, outros que tinham a necessidade de expiar como provação, na realidade provação, não só expiação, mas provação pelo suicídio cometido, né? Há situações de enforcamento, há situações de
de tiro, as situações de se atirar de lugar grande, de lugar alto, entrar na frente de veículos, tem todas essas situações. Um livro fenomenal que vale a pena você ler, é pequenininho, se encontra pelo Kindle, se encontra fisicamente. Quem gosta de ler no celular, eu uso muito no celular, leio muito no celular, né? Então tem no Kindle também. Então é interessante a gente estar sempre lendo, a gente está sempre acompanhando. Vera Lúcia Marizek de Carvalho, deficiente mental porque fui um. Deficiente mental porque fui um. É isso. Sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Amanhã tem mais. Beijo pra você que fica. Tchau.